isso não é um problema. O desafio é sinônimo de oportunidade, porque o mesmo cara que vem para me desafiar é a mesma pessoa que vai me aplaudir. Sim. E geralmente os times de vendas sempre enxergam os desafios como problema, como uma objeção, como um obstáculo. Então, o primeiro momento é quebrar um pouco e diferenciar o que é desafio e o que é realmente um problema. Oi, pessoal, estamos aqui de volta num papo com o palestrante. Hoje com uma pessoa muito especial. Vocês sabem que todos são muito especiais. Esse tem uma coisinha um pouquinho mais especial que vocês vão ver depois. Marcos Zanqueta, palestrante, mágico e escritor. Marco, muito obrigada de ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado você e a todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né? E quero olha, já... eu lembro quando você foi no meu escritório, que era lá em cima daquele prédio lá que tinha que subir não sei quanto. De lá para cá as coisas melhoraram muito. Tá Mas bom. eu acho que faz o quê? Uns 10 anos? Faz. Sei lá, No mínimo mais, 10 anos. viu? Acho que um pouquinho mais. É. Um pouquinho mais. Foi muito legal. Mais. Agora me conta, como é que foi a sua infância? Você era espiritado? Você era bonzinho? Me fala, conta. Olha, Sandra, na verdade, a minha infância eu sempre fui um cara muito tímido. Muito, muito, muito tímido. E aí eu tive o meu primeiro acesso à mágica quando eu tinha meus 9 anos de idade. E daí eu nunca mais parei. E a mágica, na verdade, tem sido uma ferramenta de comunicação para mim. E hoje eu falo bastante. Então hoje eu já não sou mais aquele garoto tímido, mas eu era uma pessoa muito, muito tímida. E aí depois que eu conheci a mágica, nunca mais parei de falar. Que bacana. E isso depois foi para sua adolescência. E assim, aí eu gostaria muito que você me contasse como foi a sua carreira. Se você chegou a se dedicar realmente só à mágica, se houve uma parte acadêmica sua, se você trabalhou em outros lugares, você pode nos falar? Claro, com certeza. Vou revelar os meus segredos aqui da minha vida só. Só da minha vida, da mágica não, tá? Tá bom. Então Na verdade, né? Você sabe que a minha trajetória ela tem muita semelhança com outros profissionais também que estão ligados à mágica, porque é um bichinho que pica a gente com a mágica que a gente literalmente se apaixona. É muito difícil você ver alguém que teve contato com a arte mágica e depois abandona. Então, eu, desde os 9 anos, quando eu comecei a fazer a mágica, eu comecei a me dedicar. Naquela época, a gente não tinha tanto acesso à informação. Na verdade, a gente tinha que comprar aqueles VHS para poder descobrir a mágica, né? Entender como que era o segredo e participar de muitas reuniões de clubes e entidades mágicas para que a gente pudesse aprender um novo truque. Sim. E a minha trajetória daí, eu comecei a fazer festas de crianças e eu quero falar sobre isso porque isso foi uma oficina, uma MBA, uma pós-graduação na minha vida para o que eu faço hoje. Muito. Daqui a pouco eu falo sobre esse episódio voltado para o mundo corporativo, mas eu passei muito tempo na minha vida trabalhando para o mercado infanto-juvenil, o que me enriqueceu muito e me ensinou muito. Eu imagino. E aí depois eu, como um bom adolescente, eu tive que decidir o que eu ia fazer da vida, né? Porque as pessoas perguntam, o que você vai fazer da vida, né? O que você vai ser quando crescer? E eu, na verdade, fui estudar odontologia. Então, eu sou formado, sou um odontólogo, nada a ver com o meu trabalho, né? Mas, na verdade, tem a ver sim, porque eu digo que ambas as profissões, a gente precisa deixar as pessoas de boca aberta, né, Sandra? Mas é verdade. A odontologia foi uma parte aí dessa minha trajetória, mas eu não exerço odontologia, eu continuei fazendo mágica. Foi uma etapa da minha vida, eu acho que importante para a gente ter realmente uma formação universitária e acesso e também uma formação de responsabilidade, que a gente sai da adolescência e entra numa formação acadêmica. E junto da mágica, eu comecei a estudar
comportamento humano. Então, assim, eu não tenho formação e nem especialização no assunto, mas eu sou um curioso e um estudioso. Autodidata. Exatamente, e principalmente no mercado de hoje, onde a gente participa de cursos, EADs, enfim, congressos e seminários, eu comecei a estudar o comportamento humano, né? E aí, nessa minha trajetória, você sabe um pouco da minha vida, mas eu vou falar para as pessoas aqui que eu acho muito importante. Tem um cara que foi muito importante na minha vida, eu costumo dizer que eu jogava futebol naquele campo batido, né, com aquelas meias, né? Ou seja, eu era um mágico que tinha esse campo. E aí, um grande amigo meu chamado Clóvis Tavares, que é mágico e palestrante também. Ele já fez a live, você viu a nossa live? Eu vi sim. Ele me convidou para estar junto e para que a gente pudesse... então, ele me transportou, na verdade, desse campo, né? Muito terra generoso batido. Da parte dele isso, né? Muito mesmo, viu, Sandra? Porque eu acho que... E eu sempre que posso, eu parabenizo e sou muito grato, porque hoje toda a minha carreira, toda a minha trajetória que eu tenho, não como a mágica, mas como um palestrante, com certeza o Clóvis faz muito parte da minha vida, porque hoje eu vivo da mágica, eu vivo de palestras, eu tenho 3 filhos, minha família, então tudo pelas palestras. Então, e o Clóvis, nesse momento, ele foi muito importante, porque ele me levou para esse mercado, não só me transportou para o mercado, mas tem uma outra coisa importante também, né? Eu comecei a trabalhar a oratória. Eu lembro que ele era são amigos ainda, junto do Reinaldo Polito e tudo mais, né? O Chapas. E aí eu lembro que ele me deu um curso, ele falou, olha, você é muito legal, mas tem que fazer um curso de oratória, tá aqui um voucher do Polito. E aí eu fui me especializar um pouquinho em oratória, e daí eu nunca mais parei, né? Comecei a trabalhar, e o mercado começou um trabalho puxando o outro, e uma coisa muito verdade, a gente aprende também com o cliente, né? Acho que a gente tem a nossa função Sim. de poder se preparar, mas o mercado ensina muito a gente. E aí, eu deixei odontologia, né? Só para finalizar esse meu capítulo aí. Quando eu falo deixei, eu acabei nem exercendo a odontologia. Eu me formei, mas eu não exerci porque eu tenho uma coisa muito na minha vida, Sandra. A gente tem que fazer o que gosta, né? E eu sou apaixonado a falar com pessoas. Tudo que eu faço na minha vida, eu transpiro mágica, eu penso na mágica, eu estou viajando, Então, nada melhor do que unir o útil ao agradável. Odontologia realmente foi uma passagem, eu gosto, mas eu não amo de paixão como eu faço minhas palestras e a mágica. Então, hoje eu me dedico à mágica e ao comportamento humano. E você lembra quando foi o primeiro convite de palestra? Lembro. Eu vou falar aqui. Aí. Pode tomar aguinha. Eu vou. Foi um trabalho, porque foi assim, para eu estrear no palco, eu não estreiei sozinho, né? Eu tava com o Clóvis, ele falou, nós vamos fazer uma dobradinha, eu e você. Ai, então, que legal. Porque ele foi me soltando aos poucos, sabe, Sandra? Eu acho que isso é muito legal, porque a gente não nasce pronto, a gente pode ter um talento, uma competência, sim, mas eu acho que o Clóvis acabou pulindo, sabe, o que eu tinha de melhor, extraindo também o que eu tinha ali para poder oferecer. Então, o meu primeiro trabalho, ele foi em Rondonópolis, e eu lembro que foi um auditório cheio de professores, e eu lembro que eu falei assim, gente do céu, como é que eu vou ensinar professores se são eles que me ensinam, né? Mas, na verdade, é uma troca, né? Não é só um ensinamento, é uma troca. Então, esse foi meu primeiro trabalho, foi um sucesso. Com certeza eu estava nervoso, porque era uma estreia. Então, esse foi meu primeiro trabalho em Rondonópolis. Que bacana. Olha, eu sei que você trabalha com 9 temas e mais um que você customiza. Mas eu queria saber, se você pode falar, o que seria mais solicitado hoje para você. Tá. Sandra, você sabe que o comportamento humano, no fundo, ele se repete muito, né? Independente da área de negócio que a gente está trabalhando. Só que as áreas que mais solicitam aí o meu trabalho são times comerciais, áreas comerciais. Tá. E depois a gente tem encontros de lideranças.
E liderança. Isso estamos falando de segmento um pouco dentro de uma empresa, né? Vendas e depois liderança. Agora, em relação ao segmento de negócio, olha, quando eu achei que eu já tinha trabalhado para todos os segmentos, eu vi que realmente faltava alguns, né? Então, assim, passando desde o grande varejo, agronegócio, de tudo um pouco já trabalhei. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas e esse meu formato de trabalho, ele é um formato que a gente tem muita flexibilidade para levar o conteúdo. Então, por exemplo, agora há pouco eu estava falando com um cliente sobre inovação, né? Então, eu não sou especialista em inovação, mas a gente traz a inovação sobre um outro olhar, sobre uma outra perspectiva, empoderando as pessoas. Então, eu consigo trabalhar desde um grupo pequeno, às vezes um grupo que, estamos falando, um grupo mais analítico, às vezes um encontro de alta diretoria, e trabalho para, às vezes, um chão de fábrica, que sem menosprezar, porque aqui diferenças eu estou só falando para vocês terem uma ideia do contexto aí desse ecossistema como um todo, mas eu consigo orbitar desde um chão de fábrica, uma força de vendas, e falar com um grupo, às vezes, de 3, 4 pessoas numa sala. Sim. E você, já que essas são as 2 palestras mais solicitadas, fala um pouquinho, do que você fala em vendas e um pouquinho do que você fala em liderança. Ótimo, vamos lá. Depois eu vou fazer uma mágica, tá bom? Então, quem estiver assistindo a gente aí, vai ficando. Eu quero saber tudo. Não, olha, te chamam de magnífico. Eu vi aqui, ó, magnífico. Sandra, você sabe que o mágico, então, assim, falando um pouquinho já de vendas e de liderança, eu vou misturar um pouquinho os dois assuntos, tá? Fica uma coisa mais orgânica pra gente. Você sabe que a minha vida como mágico tem muita semelhança quando a gente fala vendas e liderança. Por quê? Porque nós somos protagonistas. Então, o vendedor, o líder, ele precisa entender que ele é o protagonista, né? E protagonista tem várias conotações, só que eu sempre levo isso muito para o meu lado, sempre para o lado do artístico. Certo. Eu mostro que, assim como o mágico, o vendedor, ele não tem grandes resultados no estalar de dedos e na varinha mágica, né? Eu costumo dizer que não tem milagre se a gente não tiver competências e habilidades, porque uma coisa muito comum é as pessoas acharem que o mágico transforma, né? Então, às vezes você está em qualquer lugar, a pessoa fala assim, fala lá com o mágico que ele faz, né? Eu falo, não, na verdade, a gente precisa ter competências e habilidades para que a gente realmente tenha grandes resultados. Certo. Então, falando de vendas, o meu eixo principal é trabalhar o protagonismo das pessoas. No segundo momento, eu falo muito sobre como encantar pessoas, porque o mágico, o que ele faz? Ele tem o poder, ele é preparado para isso. Quando eu falo poder, é no poder da preparação, nada sim. de lado místico. O poder de encantar as pessoas. Só que antes do encantamento, nós precisamos entender que nós vivemos de desafios. Ou seja, se eu fizer uma mágica agora, quantas pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir querem descobrir o meu segredo? Todas. Todo mundo vai levantar a mão. Ou seja, ninguém vem para aplaudir o mágico. Ninguém. Todo mundo vem para pegar o mágico. Então, eu mostro muito na perspectiva de que a gente tem que entender de que isso não é um problema. O desafio é sinônimo de oportunidade, porque o mesmo cara que vem para me desafiar é a mesma pessoa que vai me aplaudir. Sim. E geralmente os times de vendas sempre enxergam os desafios como problema, como uma objeção, como um obstáculo. Então, o primeiro momento é quebrar um pouco e diferenciar o que é desafio e o que é realmente um problema. Porque quando a gente enxerga que aquilo é desafio, a gente começa a enxergar que a gente pode ter grandes oportunidades. Então, assim, ainda falando, agora trazendo um pouco mais para a liderança, eu trabalho muito o sentimento de acreditar. Por quê? Porque quando eu faço a mágica, a primeira coisa que as pessoas geralmente falam é assim, não, é impossível, eu duvido, isso não acontece. Mesmo sem ela pensar, a gente já coloca que não dá.
não dá para fazer. Então, quando eu faço a mágica e depois, na minha palestra, eu tenho um momento que eu compartilho uma mágica que é de domínio público, que não é da minha autoria e nem de algum autor. Uma só. Por que eu explico uma mágica? Para que as pessoas entendam também que elas podem fazer, né? E quando ela entende, ela fala, nossa, era tão simples, estava na minha frente. Mas para ela parecer simples, vai muito treino, muito treino. Isso, Sani. Então, aí vou pegar um viés com o que você falou. Para depois a gente falar, nossa, é simples. Aí, tanto para uma equipe de vendas ou liderança, eles começam a enxergar que nós precisamos ter preparação. Então, antes de subir para o palco, o vendedor que tem muito bom planejamento, entender o perfil do cliente, entender técnicas e formas de abordagem, conhecer o produto, assim como eu tenho que conhecer todas as cartas de um baralho, o vendedor. Então, depois ele começa a perceber, ele fala, puxa, é simples, mas é um simples que não se faz num estalar de dedos, né? Então, nós temos que nos preparar. Mas nesse momento, Sandra, as pessoas começam a dar um pouquinho mais de sentido e valor e dizer, olha que legal, dá para fazer. Olha como... E a gente quebra um pouco o mindset, né, a resistência, principalmente para times comerciais. Porque, quando eu falo muito times comerciais, porque o time comercial, geralmente, ele tem essa resistência, né? E aí, quando a gente quebra um pouquinho o modelinho mental, ele mesmo, não é uma imposição do palestrante. Até um detalhe que vale a pena, acho que, comentar, o modelo do meu trabalho, que eu chamo de lúdico, mas o papo é sério, a mágica, ela é um pano de fundo para levar informação. Então, se você imaginar uma escada, um trilho de um trem, a mágica, ela sempre vai com o conteúdo. Eu nunca faço a mágica para depois ficar dando moral da história, feedback. Então é legal porque a gente vem traçando isso junto. Então, voltando um pouco para a questão de resistência, quando a pessoa ela começa a enxergar que é simples e ela mesmo balança a cabeça e ela acaba se anulando no sentido do que ela pensava. Sempre, eu costumo dizer que essa é a minha especialidade, porque assim, fazer mágica, eu sou mágico há 30 anos. Então, eu não sou contratado por essa especialidade, né? Eu sou atraído por essa especialidade, mas a gente tem que ser um ótimo comunicador e transportar o nosso conhecimento e essa provocação para as pessoas. Então, ali eu não estou no momento do artista. Então, essa metodologia, eu costumo comparar com uma gangorra, né? Então, eu não sou nem aquele cara técnico, um palestrante técnico, e também não sou uma modalidade de stand-up e que vem surgindo muita coisa legal aí também. Então, eu me posiciono exatamente no meio dessa gangorra. Tá. E onde o meu desafio sempre é poder ter esse equilíbrio. Entendi. Equilíbrio por quê? Porque pra gente, Sandra, é muito fácil, às vezes, você passar esse limite, né? Através do humor, através do coisa. Mas a gente tem que entender de que a gente está, geralmente, numa convenção, mesmo que seja uma convenção de confraternização ou de celebração, essa empresa, elas têm missão, visão, valor, e a gente está inserido dentro desse contexto. Sim. Então, esse equilíbrio é o que eu faço de melhor. Inclusive, assim, eu falo até para o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que me preparar, eu tenho que escrever. Então, essa metodologia, eu amo ela porque eu faço até uma brincadeira, né? Eu falo, olha, se os nossos filhos gostam de aprender brincando, por que a gente não pode também aprender brincando, né? Não. Por que a gente... Cognitivamente, a gente, quando está feliz, nós absorvemos mais o conhecimento. Quando a gente está feliz, quando a gente está mais tranquilo, é assim mesmo. Então... Na hora que eu estou escrevendo, eu uso exatamente isso que você acabou de colocar. Quando você fala de forma cognitiva, por quê? Porque no ápice da mágica, eu trago o ápice da informação.
para deixar um resíduo. Porque certo. depois de 10 anos, a pessoa, ela talvez não lembre nem do meu nome, mas ela lembra da mágica associada à informação. Então, Entendi. eu uso um pouco dessas técnicas, que eu não sou especialista, mas eu uso um pouco dessas técnicas na hora que eu estou compondo o meu trabalho. Então, Tá. e hoje, Sandra, a gente vê muita, né, nossos filhos, enfim, eu tenho 3 aqui e eu vejo que eles querem aprender brincando. Eles aprendem idiomas, eles aprendem através de gamificação, né, da tal da gamificação. Sim. Então, o lúdico, ele é uma excelente ferramenta. Porém, ainda tem muita... Você sabe do que eu estou falando, né, Sandra? Ainda tem muita gente com o pezinho atrás. Que ela quer fazer algo diferente, mas ainda ela acha que o lúdico pode ser muito disruptivo, né? Então, e claro, quando a gente conversa com o cliente, quando ele conhece, ele começa a enxergar que a gente tem um limite para fazer essas amarrações, né? Então, mas o lúdico faz parte da minha vida em todos os momentos. Me fala, quais são os benefícios de contratar uma palestra com mágica do que uma palestra sem mágica? Ótimo. Olha, com todo respeito aos meus amigos palestrantes que não fazem mágica. Eu acho que é uma covardia, às vezes até, eu vou usar essa palavra, mas não me levem a mal, por isso que eu já expliquei. A mágica, por si só, ela já é um atrativo, né? Tá. Então, a mágica, ela já engaja pessoas, ela cria uma curiosidade. Às vezes a pessoa até ela fala, mas eu tô aqui na empresa, eu não vou ver mágica. Às vezes até negativamente, mas ao mesmo tempo ela tá com o olho aqui, dizendo, deixa eu ver o que esse cara vai fazer. Então, a mágica, ela é uma ferramenta que substitui o PowerPoint, né? Que às vezes a gente acha e é uma coisa cansativa, mas não tem jeito. Palestrantes precisam levar conteúdo. Então, eu falo que eu tive a sorte de utilizar a mágica, que outros palestrantes às vezes não têm essa ferramenta, né? Então, a mágica por si só ela já tem uma vantagem aí. Pensando um pouco no cliente e também no colaborador, nas pessoas que assistem uma palestra, ela vem um pouco do que a gente estava falando. A gente volta pelo efeito memória, né? Então, a pessoa ela lembra do que aconteceu e associa o conteúdo. Um outro benefício muito importante é a propagação que isso faz. Por exemplo, se eu contar uma piada para você, eu sou péssimo em contar piada, tá? Aí você tem que pedir para o nosso amigo Bianco, que também é mágico e é um excelente humorista. Quando você conta uma piada para alguém, se eu contar uma piada para você e você gostar da piada, você vai desligar a nossa live aqui e vai contar a piada para alguém. Ou seja, É verdade. você vai multiplicar a informação. Então, um grande benefício que a empresa tem é na multiplicação da informação de forma muito rápida. E eu acho que no dia de hoje nós temos que fazer isso. Então, a mágica ela tem esse poder aí de levar. E também um outro benefício, Sandra, é de quebrar resistências. Porque a mágica, um professor, um acadêmico, ele precisa, às vezes, desconstruir as opiniões, precisa colher opiniões e desconstruir alguns modelos para imputar um conhecimento. Sim. E no caso da mágica, por si só, isso já acontece. Não sou eu que estou ali brigando, olha, você pensa assim, você pensa assado. Então, a própria mágica ela já tira um pouquinho aquela máscara, aquela resistência que a gente tem, né? Sim. Então, esse é um outro grande benefício. Então, nessa linha. Você tem 3 filhos. A tua estrutura familiar é 3 filhos e a esposa. É isso aí. Então tá. Eu queria saber como é que foi essa questão da pandemia, que hoje está bem mais tranquilo, mas assim, em fevereiro, que a gente se viu ali sem poder fazer mais nenhuma palestra presencial. Eu queria saber como é que foi pessoalmente para você essa pandemia e profissionalmente. Legal. Bom, você falou fevereiro, eu vou começar por aí, porque eu comecei a sentir a pandemia literalmente em fevereiro. Foi, eu porque também. Alguns contratos que nós tínhamos, principalmente de multinacionais e empresas que estão sediadas aí na Europa, então a onda veio de lá, a gente já começou a receber os cancelamentos. Esse foi o primeiro choque. Tá. E aí
eu falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer, né? Então, os primeiros, literalmente 20 dias, Sandra, eu tive que praticar o que eu falo pro meu público. Eu tive que acreditar. No começo, o sentimento de desacreditar, ele é muito grande. É o bichinho do não dá, com o bichinho do dá e dá. Então, sim, eu falei, bom... É verdade. Então, eu tive que brigar um pouco com o meu... Por quê? Porque o calor do presencial, para mim, sim, é muito forte, muito forte. Claro. E principalmente a mágica, eu fiquei questionando, eu falei, como é que alguém vai poder entender a mágica e não entender e não interpretar que aquilo foi combinado do outro lado? Bom, o que eu fiz? Eu fiquei uma semana em imersão num processo criativo, com mais 2 amigos que são mágicos também, e como se fosse uma reunião de brainstorm mesmo, né? Vamos falar o que dá para fazer, o que não dá, o que vai, o que não vai, o que não vai. Sandra, saiu tanta coisa legal, mas tanta coisa legal, que nem eu sabia que dava para fazer essas coisas. Então, se eu resumir da parte profissional, eu já falo da pessoal, deu muito trabalho, está dando muito trabalho? Sim, com certeza, porque cada trabalho é um roteiro, cada live é uma posição de celular ou de câmeras. Para você ter ideia, eu tive que montar uma estrutura de um mini estúdio com 4 câmeras, aprender a operar OBS, estudar fotografia, né, iluminação e aprender a fazer roteiro. Mas eu tenho uma boa notícia. Qual é? Isso daí não vai acabar. Então, olha aí, tá vendo? Nunca mais vai acabar. A gente se acostumou tanto com isso, porque isso acaba sendo um pouco mais barato para o cliente. Então, assim, vai ter presencial, mas nunca mais vai acabar online. Ótimo. Essa é a boa notícia. Eu também penso assim, espero, porque o que a gente vem aprendendo, para mim está sendo muito prazeroso. Hoje eu já estou colhendo frutos desse meu esforço, a cada trabalho um novo esforço. Legal. Por quê? Porque a reação, e eu achei que aquele calor do presencial, eu não vou usar demagogia aqui e vou falar uma verdade. As pessoas podem até falar, é balela o que o Zanqueta está falando. Eu estou falando a minha experiência, tá? A minha. Que tem gente que fala assim, o presencial não substitui o online. O calor de sentir as pessoas no online, eu tenho sentido do que eu usava no presencial. Por quê? Porque eu tenho trabalhado muito com plateias virtuais, então as plateias virtuais, o sorriso dela não está na última cadeira da plenária, o sorriso dela está cara a crachá com você. Então você vê a expressão da pessoa, você vê o brilho nos olhos, que antigamente eu não via, sabe? Então, assim, eu tenho colhido muito interessante isso. Porque você vê a plateia só aquele comecinho ali, depois para trás você não vê mais ninguém, né? Não. E eu tô vendo todo mundo. Você quer ver uma outra coisa que é bem legal? Que outro dia eu fiz um trabalho e assim, eu preciso também ser humilde o suficiente e dizer que nós estamos aprendendo a cada dia. E eu falo para o meu cliente, eu falo, olha, nós estamos aprendendo. Online é uma coisa, atualiza a ferramenta todos os dias, fala com um amigo, com outro. Então, quer ver uma outra coisa legal que me aconteceu numa palestra? Antigamente no presencial, quando alguém acha alguma coisa, né, porque eu provoco e a pessoa fala, eu acho que é assim, né? E principalmente agora, que a gente tem todo mundo achando tudo, né? Eu costumo dizer que achar a gente pode, só não pode virar teoria um achismo, né? Tem que ter vazamento. Então hoje a gente está na geração do que eu acho e virou realidade. Bom, no presencial, era muito comum você ver uma pessoa explicando para outra, ela cutuca a pessoa, ela fala assim, eu já sei, ele veio dali, a mágica aconteceu assim. Então ele cutucava uma pessoa do lado direito, do lado esquerdo, à frente ou atrás. Então, no máximo, uma pessoa comunicava umas outras 4, 5. Agora, durante a transmissão,
Outro dia eu estava acompanhando, eu tenho uma produtora que me acompanha, a minha equipe é formada por 2 pessoas, eu e mais 2 pessoas. E nesse momento da transmissão, a pessoa ela colocou no chat. Só que então, ao invés dela comunicar 4, 5 pessoas, ela falou para 300 pessoas. E o que ela estava falando não tinha nem sentido com nada. Aí eu falei, meu pai, olha como a ferramenta agora, a comunicação, ela não fala para 4, ela fala para 300. Mas aí que entra aquilo que eu falei, gente, não vamos enxergar isso como um problema. Vamos parar e achar solução. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, Sandra? Eu tenho aqui 5 monitores que eu fico transmitindo, olhando. Bom, coloquei mais um monitor, porque na hora do chat a minha produtora coloca e ela já destaca aquilo que pode ser um problema. E na hora eu brinco com aquilo. Então, a gente consegue, as empresas conseguem colher o feedback, ela consegue enxergar a reação, o testemunho, coisa que no presencial ela podia fazer uma pesquisa de satisfação, mas ela não tinha assim a reação cara crachá de todo mundo. E hoje ela tem. Hoje ela consegue entender. Então, para mim, o online foi um grande problema. Estou me especializando, estou adorando esse momento online. Se realmente parar o online, vai deixar saudades, porque tem aberto muito mercado de empresas que às vezes não tinham o hábito de fazer uma convenção, e hoje ela com pouco investimento ela consegue, né? Mesmo as grandes empresas, outro dia eu falei com uma empresa que tinham 80 países nessa transmissão. Eu nunca, nos 10, 12 anos aí de trabalho, eu nunca fiz um trabalho onde eu tinha representante de 80 países, Sandra. E o online a gente conseguiu fazer. Sim. Então, bom, e de forma pessoal, eu como líder da minha casa, tive que me trancar em alguns momentos para não mostrar um pouco dessa aflição que nós estávamos passando, não só financeiramente, porque o nosso mercado foi muito impactado, sabemos disso, ainda não chegamos na normalidade, ou seja, estamos pagando o boleto devagarzinho, mas como um bom líder, eu tive que dar as orientações, pedir calma. Essa questão de saúde mental com a minha esposa foi fundamental, porque ela realmente coordena as aulas online das crianças. Então a gente precisa saber coordenar um pouco. Então, de forma pessoal, foi um pouco difícil também, mas já passei, eu acho que aquela porque 3 crianças não é fácil não, né? 3 filhos. E de faixas etárias diferentes, com aulas diferentes. Mas parabéns para ela. Parabéns para ela, com certeza, viu? Então, de forma pessoal e profissional, tem um resumo aí do que tem acontecido, né? Olha, a gente já está chegando no final. Eu tenho uma pergunta, tenho mais 2 perguntinhas só, tá? Não, é uma eu quero um tempo para fazer uma mágica depois, tá? Eu quero tá bom. 2 minutinhos para fazer a mágica. Como todo mercado, existem as coisas positivas e as coisas negativas, né? Você poderia falar o que você não tolera, entendeu? Que aconteça profissionalmente com você? Tá. Eu acho que é uma questão... Comigo no trabalho, né? Profissionalmente, né, Sandra? Tá. Eu sou uma pessoa muito exigente e muito detalhista, né? Então, para mim, o acordado, né, a gente pode até mudar, mas assim, aquilo que é convencionado tem que ser realizado. A gente pode mudar faltando 1 segundo para entrar no palco, mas desde que seja comunicado, que seja acordado. Porque hoje a mudança ela acontece. Só que quando você muda sem avisar o time... tem acontecido muito isso mesmo. É verdade. E também, profissionalmente, por quê? Porque às vezes você está no palco e a pessoa ela quer que você faça algo que às vezes não está dentro do teu escopo. Eu tenho até habilidade, claro, de fazer. Mas assim, a gente se prepara e tudo. Então, para mim, de repente, um grande problema é mudanças sem avisar. Certo. Sem aviso, né? Sim. Me fala o que te faz feliz. Pessoas. Eu adoro falar e adoro estar com pessoas. Então, essa foi até uma outra preocupação da pandemia. Mas eu falando e tendo pessoas
Isso está me fazendo sofrer muito. Eu realmente tenho ficado aqui em Sorocaba, eu tenho uma casa em Sorocaba, e assim, a distância de filha, de mãe, de você não poder, sabe, assim, estar perto, eu acho que isso também tá. Eu acho que é o maior sofrimento de todo mundo, né? Perfeito, de todo mundo, de estar. Olha, eu quero a dica do Marcos Zanqueta, uma dica ou pessoal, ou profissional, uma dica pra gente. Fala uma dica sua. Tá bom. Então eu vou dar a seguinte dica. Para a gente acreditar naquilo que às vezes parece ser impossível. Por quê? Porque a minha vida ela é feita dessa forma. Então, tudo aquilo que alguém fala assim é impossível, realmente me dá muita energia para transformar o impossível na realidade. Então, acredite naquilo que parece ser impossível e acredita que você é o protagonista, independente do que você faz, com que você trabalha, mas acredite que você, cara, pode transformar. Eu não tenho uma habilidade de mágica, porque eu transformo. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem, sim, o poder de transformar. Então, acredita que você pode, porque se eu posso, se eu faço mágica, você também pode fazer mágica. É verdade. Olha, você vai fazer a mágica que eu já ia Vou. me despedir. Não, peraí, Sandra, eu tenho um baralho aqui. Eu quero pedir para você... Ou melhor, eu não vou nem fazer a mágica de baralho, eu vou fazer uma mágica mais visual aqui, Sandra, falando de problemas, vai. Tá. Eu tenho aqui uma... Sabe o que é isso, Sandra? Tem um cubo. Isso eu, quando era pequena, ficava fazendo. Como chama? Cubo. Cubo? Mágico. Mas tem que tomar cuidado na comunicação, né? Porque se a pessoa entende de forma diferente, cubo mágico pode virar outra coisa, né? Então, comunicação é fundamental. Mas eu quero fazer uma pequena analogia aqui. Um cubo como esse, tem muita gente que acha que é um problema. E tem muita gente que fala é desafio. Então, Sim. Na minha vida, isso não é problema, é desafio. Tem muita gente que desiste de forma muito rápida do desafio. Tem muita gente que faz isso de forma muito rápida. Mas todos nós temos desafios ou teremos desafios. Então, Sandra, eu e você podemos fazer aquilo que parece ser impossível num passe de mágica, porque aqui eu tenho, agora sim, o cubo de forma toda ordenada, literalmente em um passe de mágica. Legal? Um passe então, de Sandra, mágica, muito bom! Olha, Marcos... Eu quero... pode falar. Eu quero agradecer a todas as pessoas. Podem vir aqui, vem cá. A gente está falando dos protagonistas, estão eles aqui, ó. Ai, que fofa, que linda! Tem dois. Ai, que lindo! Aqui, vem cá, Carol. Aí, isso. E tem três, ó. Pronto. Gente, a tua Legal. esposa deve ser maravilhosa de linda. Olha aí, que coisa! Gente, ela tá lá atrás, ó, fotografando e filmando também. Ai, tudo bom? Papai, ó, inteligente, um palestrante, ó, muito bom. Tudo isso aqui criado com a mágica, viu, Sandra? Tudo isso aqui, imagino. Olha, um beijo enorme para você, muito obrigada mesmo, foi um grande prazer. Eu já sabia de quanto você é especial e, enfim, um grande profissional, mas o pouco que a gente se falou, eu senti assim um amadurecimento seu absurdo. Obrigado. Absurdo, que já faz tanto tempo que a gente, né, não se fala tete a tete. Perfeito. Então, obrigada mesmo pela participação, viu? Manda um beijo. Eu que agradeço. Pra sua esposa. Obrigado e agradeço a tua iniciativa com os palestrantes, porque realmente esse é um mercado que precisa alguém para literalmente juntar e mostrar a troca de conhecimento. E parabéns pelo teu excelente trabalho no Papo com Palestrante, tá bom, Sandra? Obrigada. Espero em breve estarmos juntos. Beijo. Tchau. Obrigado a todos. Parabéns pela família linda. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado.